Bom, continuando, pessoal, a gente vai ver um pouco agora sobre processamentos, né? Centralizado, arquitetura cliente-servidor, arquitetura de 3 e 4 camadas, processamento distribuído e bancos de dados livres e proprietários. Por que a gente precisa ver essa parte de processamento, né? Por que ela é importante? Na verdade, hoje, qualquer tipo de banco de dados ele não trabalha isoladamente, né? Ele trabalha em rede. Mesmo que você tenha um smartphone e ele tenha um banco de dados local no seu smartphone, alguma hora ele vai fazer o quê? Sincronizar esses dados que estão locais do smartphone para um banco de dados maior, né? E é desse jeito que muitos aplicativos funcionam. Mesmo dessa forma, existe uma rede por trás para que esteja o quê? Trabalhando esses dados em diversos pontos, tá? Então, o processamento de dados era feito por uma única máquina. Na época, quem dominava o mercado eram os mainframes, onde a aplicação dos dados ficava em um único lugar. As estações não tinham poder de processamento, a qual ficavam somente em um único servidor. O grande problema, deixa eu consertar aqui. O grande problema dessa arquitetura era o alto valor do hardware, principalmente o valor de um mainframe, né? Os mainframes eles existem até hoje, correto? Ainda, óbvio, né, já evoluíram bastante, mas ainda eles têm um grau enorme de processamento. Apesar de a gente ter hoje uma série de hardwares aí que com um custo relativamente baixo, comparando, né, ao que a gente tinha inicialmente de hardwares, ainda o custo de um mainframe é caro, tá? Então não é qualquer empresa que vai adquirir um mainframe, tá? São empresas geralmente de grande porte. Para quê? Para que se tenha um número grande em armazenamento e processamento para se poder compensar o valor a ser pago no mainframe, tá? Então todos os dados ficavam centralizados em um ponto só. Tá? Esses dados geralmente ficavam dentro do servidor mainframe, né? E toda aplicação que era acessada também ficava dentro do mainframe, né? Então, o que a gente tinha aqui de cenário, né? Eu tenho meu mainframe, aqui eu tinha uma linha de dados ou um multiplexador aqui, né? Ó. Essa linha de dados nem se comparava com o que a gente tem hoje, tá? Hoje a gente tem 50 megas, 100 megas, 200 megas muito fácil, pelo menos no estado de São Paulo, né? E aqui era o que a gente chama o quê? De terminal burro. Essas linhas são linhas de telefonia normal, tá? De 20, 30 kbps, 56 kbps, são linhas baixas aí de tráfego de dados. Isso daqui, que é o que a gente chama de terminal burro, é o quê? É simplesmente um computador, né, que tem pouquíssima quantidade de memória RAM e pouquíssimo processamento. Tá? A CPU dele é baixa, é muito baixa a quantidade de processamento a ser feito. Então o que acontecia? Os programas estavam todos dentro daqui, ó, do mainframe. Tá? Existia um meio de se conectar o seu terminal burro através dessa linha aqui para o mainframe. O programa e a seção aberta do usuário era aqui, ó. Tá? Então eu não tinha nenhum programa instalado aqui, eu só tinha a parte de acesso à rede para poder chegar no mainframe. Tá? Isso existe até hoje, correto? Não é tão utilizado mais, mas existe até hoje. Tá? Então, quando eu não tenho nada de processamento na minha estação, é o que a gente chama de terminal burro. Tá? Só que esse modelo evoluiu, né? Começou a existir um outro tipo de arquitetura chamado cliente-servidor ou duas camadas. Tá? Teve como principal objetivo descentralizar o processamento centralizado que dominava na época dos mainframes. Com isso, parte do processamento é executado no cliente e parte no servidor. Para esse modelo é utilizado aplicações de duas camadas, permanecendo o código executável do aplicativo desenvolvido nos clientes e o banco de dados no servidor. Geralmente, o servidor é um servidor dedicado, né? O cliente desse modelo é responsável pela apresentação e lógica dos negócios.
o que seria a apresentação e lógica do negócio? A apresentação seria o que? A parte de visualização, né? De como você vai fazer, por exemplo, o cadastro do seu cliente ou a movimentação, sei lá, de pedidos da sua pizzaria. Tá? Lógica de negócio. Um exemplo clássico é o quê? Né? Quais são as regras para que a empresa funcione de modo sustentável, né? Correto. Então o que acontece? Eu consigo vender, sei lá, pizza com valores acima de R$ 50 em 2 vezes, abaixo somente à vista, no cartão de crédito. Isso é um modelo de negócio. Eu trabalho numa casa de material de construção. Para compras a partir de R$ 5.000 é possível fazer boletos para 10, 30, 60 e 90 dias. Para boletos abaixo de R$ 500 é só à vista. Para boletos acima de 500 e abaixo de 1.500 eu consigo fazer em 2 vezes, 10, 30 dias para se pagar o boleto. Então, tudo isso são regras de negócio que são moldadas pelas empresas. Tudo isso, o sistema de informação, ele precisa o quê? Trabalhar, ele precisa consistir, vamos dizer assim, essas regras, né, para que sejam realmente validados. Tá? O servidor de banco de dados, que é a segunda camada, né, é responsável pela persistência dos dados e aplicação do cliente. Persistência, nesse caso, aí é a gravação. Tá? Então, tudo o que está sendo colocado através de um terminal, que agora já não é mais tão burro, mas por quê? Porque tem processamento nele, né? Está sendo o quê? Agora gravado dentro de um banco de dados. Tá? Essa gravação dentro do banco de dados quer dizer o quê? Né? Que a gente agora tem uma camada separada do servidor do mainframe. Agora eu tenho uma parte que é responsável por estar fazendo isso daí, independente do mainframe. Né? E no mainframe em si, geralmente continua-se com o banco de dados. Um grande problema desse modelo é a atualização dos clientes nas estações. Um bom exemplo seria uma grande empresa que possui 1.000 estações e que precisaria fazer a atualização do seu aplicativo cliente. Fazer esse serviço manualmente não é nada produtivo. Pensando num cenário, por exemplo, de call center, tá? Eu tenho aqui as minhas estações, né? Para cada uma das minhas estações, agora aqui tem um HD. No terminal burro nem isso tinha, tá? O terminal burro era só processador e memória em bem baixo. E tinha, obviamente, algum acesso à rede. Mas aqui eu tenho um HD em cada uma das estações. Você, na verdade, precisaria fazer o quê? A reinstalação do seu código, certo? Para cada uma das máquinas aqui. Pensando num cenário de call center, 1.000 máquinas é uma quantidade pequena, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 5.000 máquinas, 10.000 máquinas, imagina ficar atualizando programa a programa, certo? Manualmente, né? Seria muito, muito trabalhoso. E, teoricamente, deveria ser assim. Hoje, com tecnologia de rede, a gente consegue ainda fazer o quê? A parte de atualização um pouco melhor. Mas mesmo assim, a máquina ela pode estar desligada, a máquina pode estar com o plug da rede desconectado, enfim, tem N outros problemas aí, correto? Então o que acontece? Ainda muito trabalhoso, é uma tecnologia que ela é realmente rápida, mas é muito trabalhosa para se dar manutenção. Tá? Imaginando que se eu tivesse que fazer uma atualização ou de regra de negócio ou de aplicação mesmo, eu teria que fazer o quê? Alterar máquina por máquina. Ir lá no pendrive, ir lá no caminho de rede e ficar fazendo isso. Tá? Mas, né, foi uma evolução. Se eles já conseguiram descentralizar esse serviço que era do mainframe, né, para outros aqui, agora a gente está dividindo a carga do processamento. Parte do processamento está sendo no meu cliente, parte do meu processamento está sendo no meu servidor ou no mainframe, né? Então o que acontece? A parte de custo de maquinaria, né, começa a reduzir bastante. O mainframe era o único na época. Agora não precisa ser mais, tá? Então o que acontece?
Agora eu tenho processamento aqui também, ó, nas estações. Hoje, basicamente, uma estação está em torno aí dos seus 1.500 a 2.500, vai uma média aí genérica, tá? Reais. E aí o que acontece? Você, na verdade, não precisa desembolsar milhares de reais ou dólares, né? Milhões de dólares, para que se tenha aí bons serviços também, comparando aí com o que a gente já tinha no mainframe, tá? Bom, isso a gente comentou então sobre processamento de duas camadas ou cliente-servidor, tá? A gente tem esse outro conceito que é o que a gente chama de processamento distribuído, que significa que máquinas diferentes podem estar conectadas entre si em uma rede de computadores, como a internet, de tal modo que a única tarefa de processamento de dados possa se estender a várias máquinas da rede. A comunicação entre as várias máquinas da rede é feita através de algum tipo de software de gerenciamento de rede. Então, geralmente, quando eu tenho máquinas virtuais, né, essas máquinas virtuais, hoje, elas fazem o quê? Toda essa parte de balanceamento para a gente. Tá? Lógico, precisa de toda a configuração aí certinho, né? Mas ela já tem isso, né, como sendo uma característica para poder atender a uma boa parte dos seus serviços, tá? Bom, como que a gente teria aí, né, o nosso processamento distribuído? Aqui, ó, eu tenho uma rede em São Paulo, uma rede no Rio de Janeiro. Se a gente for ver aqui, é uma rede em barramento, né? É uma rede cliente-servidora mesmo. Dentro do meu servidor eu tenho aqui, ó, um banco de dados. Dentro do meu servidor eu tenho um banco de dados. Na rede de São José do Rio Preto ou Campo Grande também é a mesma coisa. A estrutura entre redes deles é igual, né? O que acontece? É possível fazer com que uma estação de trabalho de São Paulo acesse o servidor do Rio? É possível, se ele tiver as devidas conexões aí, né? E acessos, é possível fazer isso. Ou vice-versa, do Rio de Janeiro consultar São Paulo, consultar Campo Grande, consultar São José, correto? Daria. Isso daí hoje não é impeditivo. Vamos supor que no processamento distribuído você tenha o quê? Uma hora esses dados eles precisam ser sincronizados em algum ponto, tá? Aqui na figura, na verdade, eu não tenho esse ponto de centralização, mas a gente vai estar elegendo aqui, né? Para exemplo, supondo que a nossa máquina servidor principal seja a de São Paulo. Então, chega no final do dia, todos os dados que estão no Rio de Janeiro, todos os dados que estão no São José do Rio Preto ou em Campo Grande são sincronizados para o servidor de São Paulo. Beleza, é um tipo de processamento distribuído, tá? E além do próprio de São Paulo, já vai estar nele mesmo, né? Então eu tenho os meus dados ali já consolidados, tá? Supondo agora que a nossa rede, a internet, caia aqui, ó, entre eles, ok? Entre os próprios municípios, né, São José do Rio Preto, eu não consigo fazer o quê? Eu não consigo fazer conexão para São Paulo. Ou vice-versa, para Rio de Janeiro, Campo Grande, de Campo Grande para São José do Rio Preto. Correto? Então o que acontece? Sem a internet a gente não consegue fazer esse tipo. Mas, como eu tenho o servidor dentro da própria loja ou do próprio local, né, ó, eu não paro o meu serviço aqui. Então, as estações do Rio de Janeiro continuam trabalhando no servidor do Rio de Janeiro. De São José do Rio Preto continuam trabalhando no servidor de São José do Rio Preto. As aplicações, então, elas não param, tá? Então o que acontece? Desse modo, a hora que a internet volta, né, é possível fazer com que depois os dados sejam sincronizados. Ok? Existem N outros tipos de processamento distribuído, tá, pessoal? Isso daqui é mais um conceito para vocês verem de como os bancos de dados eles podem estar trabalhando, tá? Aplicações em 3 camadas. Então a gente viu que na aplicação de 2 camadas, uma parte trabalhosa era o quê? Atualização do seu software, né? Então a gente tinha problema disso daí.
Agora, a aplicação de 3 camadas, obviamente, ela evoluiu, né? Que foi uma evolução da de 2 camadas. A principal ideia desse modelo é a retirada das regras de negócio do cliente centralizada em um determinado ponto, a qual é chamado de servidor de aplicação. O acesso ao banco de dados é feito através de servidores de aplicação. A grande vantagem desse modelo em relação ao modelo cliente-servidor é a atualização do servidor de aplicação em um único ponto, não necessariamente troca de executáveis de todas as estações. Então aqui, o que a gente conseguiu fazer? Conseguiu fazer a redução, certo, de atualização de estação por estação. Em vez de fazer essa atualização, é feita a atualização em um único servidor, centralizado novamente. Tá? Com isso, a camada de apresentação continua nos clientes, a camada lógica, que são as regras de negócio, ficam em um servidor, e a camada de banco de dados, ela fica o quê? No mesmo ponto que estava antes, facilitando uma boa parte da manutenção. Aqui é o exemplo de aplicação em 3 camadas, né? Ó. Então, eles separaram o quê? Isso daqui como camada de visualização. A camada de visualização em si, ó, justamente as visualizações de tela mesmo que o usuário vai ter. Nesse caso aqui, ó, login e senha está aparecendo, mas poderia ser o cadastro de um funcionário, ou uma movimentação de pedido, ou criação do pedido, correto? Então, estaria aqui, na camada de visualização. Agora, foi criado mais um servidor, que é o que a gente chama de camada de controle, ou né, camada de aplicação. Onde eu vou ter o quê? Os códigos realmente feitos o quê? Para se controlar regras de negócio. Então, supondo que na minha empresa poderia ter o quê? A venda de determinados produtos acima de R$ 1.500 em até 3 vezes. Opa, então a situação agora melhorou. Agora a gente vai começar a partir, sei lá, da semana que vem receber em 4 vezes valores até R$ 1.500. Fechou. Beleza. Aqui, então, nessa camada de controle, é que você faria essas modificações, sem precisar mexer cliente por cliente na visualização. Tá? Então, eu criei mais um servidor aqui para suportar essa parte de camada de aplicação. E depois, a camada de aplicação, ela vai lá e consulta, tá? Ou manipula dados da sua base de dados. Correto? Então, dessa forma, certo? A gente cria mais uma complexidade, um pouco mais no nosso software. A gente melhora a vida do usuário. Por quê? Porque eu tenho menos paradas, né? Porém, a parte técnica, nesse caso, é prejudicada. Eu enxergo que existe mais complexidade em montar todo esse ambiente do que o de 2 camadas, né? Bom, com isso, a camada de apresentação continua nos clientes, a camada lógica nas regras de negócio ficam no servidor e a camada de banco de dados ficam em outro ponto, facilitando boa parte da manutenção. Logicamente, ainda nesse modelo, existe a chance de alterar o que? A parte de visualização. Supondo que eu tinha, sei lá, no cadastro de clientes 10 campos, 15 campos, aumentou mais uns 3, mais uns 2 ou 3 campos a serem colocados. Em vez de eu conectar direto lá na minha camada de dados, eu preciso o quê? Refazer toda a minha parte de camada de visualização. Se eu tenho uma situação igual a essa, ainda assim, então eu vou ser obrigado a fazer toda a instalação e configuração desse novo fonte, certo? Para todas as estações de trabalho, tá? Isso daí acontecia menos, mas não eliminava ainda o jeito, tá? De como a parte de camadas, né? De aplicações em camadas ainda não conseguia se eliminar, né? Então, com isso, a camada de apresentação continua aos clientes e tal. Para isso foi criado um modelo de 4 camadas. Esse é uma atualização do modelo de 3 camadas, tendo a principal ideia de tirar a camada de apresentação do cliente e centralizá-la em um determinado ponto, sendo a grande maioria dos casos de um servidor web, ou IS ou Apache. Tá? Não necessariamente, mas hoje a maioria é web.
tá? Para isso, o acesso aos programas não são mais instaladores nos clientes, e sim acessados através de browsers como Firefox, Internet Explorer, Netscape Navigator, faz tempo que não existe mais, né? Ou Google Chrome, enfim, algum browser. Tá? Com isso, os clientes não precisam ser instalados na máquina. Você acessa o browser, acessa o endereço da aplicação, ele já vai pedir login e senha para você, e em cima desse login e senha você consegue estar fazendo a utilização do seu sistema. As camadas são cliente, que são os browsers, a camada de apresentação, que geralmente está alocada pelo servidor web, podendo ser completada por HTML, ASP, PHP, a camada lógica, que são colocadas as regras de negócio, e a camada de dados, onde será o servidor de banco de dados. Seria essas as camadas a serem colocadas aí no modelo de 4 camadas. Então, ó, o que a gente tem aqui? Mais uma vez o cliente, só que o cliente agora eu não tenho que ficar instalando o programa aqui, ó. Até o modelo de 3 camadas, beleza, eu precisava, agora no de 4 não. No modelo de 4 camadas, continua do jeito que tá as máquinas, mas agora você vai acessar o endereço www.meusistema.empresa.com.br. Isso seria o quê? Seria a utilização de um servidor web. Provavelmente o servidor web ele tem que suportar a linguagem que você está instalando, certo? E N outras coisas aí. Tá? Geralmente no servidor web é o que a gente precisa hoje programar, de HTML, CSS, tá? Uma linguagem PHP ou C# ou Java. Tá? Então é nessa parte aqui que ficaria a visualização dos programas, né, que eu tenho a ser distribuído. Aqui, o servidor de aplicação, a mesma coisa, continua do mesmo jeito, continua verificando quais são as regras de negócio, e depois eu tenho o meu servidor de banco. O servidor de banco só vai estar armazenado realmente o que a gente viu aí. Correto? Aqui, pessoal, esse desenho está um pouco confuso, porque tá dando a impressão que o cliente acessa direto o servidor de aplicação ao banco, né? Mas isso não acontece, tá? Quem acessa somente o servidor web é o servidor de aplicação. E quem acessa somente o servidor de aplicação é o servidor web. E quem acessa somente o servidor de banco de dados é o servidor de aplicação. Então, a comunicação é feita entre eles, tá? Bom, então a gente viu, né, que quanto mais camadas a gente precisa, né, mais servidores a gente vai precisar também para sustentar tudo isso daí, tá? Quanto mais camadas eu tenho, desculpem, quanto mais camadas eu tenho, mais é o nível de complexidade que eu tenho que ter dentro do meu programa. Isso daqui, ó, vai uma página HTML, né? Mais CSS, mais, sei lá, PHP, para acessar aqui, ó, o servidor de aplicação. Isso também vai ter o quê? Vai ter código aqui dentro. Que isso daqui vai ter código para acessar o quê? O seu banco de dados. Tá? Então, quanto mais camada, mais é a complexidade de se fazer o software. Agora, quanto mais camadas, né, mais disponível eu vou ter o meu serviço. Ou seja, né, eu tenho os meus dados, os meus sistemas que podem ser acessados o mais de tempo possível, né? O maior tempo possível. Ok? Bom, existem muitas vantagens referentes aos modelos de 3 ou 4 camadas, porém o cuidado que devemos sempre é ter em relação ao desempenho e dimensionamento dos servidores. Quando estamos centralizando o serviço, processamento e memória são fundamental de importância para que as aplicações possam ser executadas de maneira satisfatória. Bom, então, pessoal, hoje ainda existe, por mais que a gente tenha aí servidores de 3 e 4 camadas,
ainda existe o quê? Servidor de 2 camadas, tá? Então, uma basicamente ela não substitui a outra diretamente, tá? Cada um dos tipos dos modelos que a gente tem que ser analisado realmente para depois ser o que? Verificado. Qual vai ser utilizado, tá? Se vai ser um client server ou 3 ou 4 camadas mesmo. Lembrando, quanto mais camadas eu tenho, mais difícil de dar manutenção. Ou seja, para você fazer sistemas de 4 ou mais camadas, você precisa realmente o quê? Pessoal, verificar toda uma parte primeiro, né? Para ver se condiz com o que você está desenvolvendo. Se você tem, por exemplo, uma padaria que não tem nem conexão com a internet, você vai ficar desenvolvendo um modelo de 4 camadas? Essa é a pergunta. Não, geralmente o modelo cliente-servidor roda muito bem. Certo? Uma padaria é um lugar pequeno, só vai ter tipo 1, 2 terminais no máximo. Tá? Não vou ficar desenvolvendo uma coisa grande, né, para se matar um problema menor. Agora, se eu tenho lá softwares, por exemplo, de call center, com 1.000, 2.000, 5.000 pessoas conectadas ao mesmo tempo, não vai ser um modelo cliente-servidor que pode me resolver tão fácil, ou pelo menos da melhor maneira, né? Então, para cada um dos tipos, é necessário verificar realmente a atualização, a utilização, tá? Bom, a gente entra aqui em um outro cenário falando sobre banco de dados livre versus banco de dados proprietários. A intenção não é, de forma alguma, falar se é melhor ou pior, tá? Por quê? Porque espaço para os dois tem no mercado. A gente tem certeza absoluta disso. Tá? Então, a intenção é o quê? É mais ou menos dar características, né, dos bancos de dados livres ou dos proprietários para quê? Para você avaliar depois o cenário onde vai estar na sua rede, se é melhor um banco de dados livre, no caso SQL e tal, né, ou Java, ou um banco de dados proprietário, que eles, no caso da Microsoft e Oracle, né, que eles vendem, na verdade, a solução, ou a licença de uso aí para vocês. Quando estamos implantando um banco de dados, às vezes nos deparamos com a dificuldade de escolher um banco correto para nossa empresa. É difícil uma hora para outra saber qual é o melhor banco de dados a ser adotado. Temos que considerar diretamente o quanto o valor a empresa está disposta a investir no sistema de informação, a qual o número de usuários irão se conectar simultaneamente e a possibilidade de expansão da empresa para outros sites. Quantas filiais a empresa possui, se o banco de dados vai ser centralizado, distribuído, quantidade de dados a serem armazenados em um determinado período e assim por diante. Tá? Tudo isso daí são o quê, pessoal? São características que a gente tem que levar em consideração. Tá? Se a empresa não está disposta a investir nada pela sua base, tudo bem, não vai ser você que vai convencer que eles estão errados, mas você vai ter que, no mínimo, saber quais são os bancos de dados livres para poder estar adotando um deles, qual que seja o menos pior aí. Tá? Não tem como julgar simplesmente que um banco de dados é o melhor que outro antes de analisar qual a verdadeira necessidade da empresa. Dentro dos bancos utilizados comerciais, os mais conhecidos são Oracle, SQL, o DB, DB2, o Access, Informix e tem N outros. Tá? Já os bancos de dados livres encontram-se o MySQL, Firebird e Postgres. Lembrando que o MySQL ele foi comprado pela Oracle, né? Então existe uma versão paga e uma versão community. Correto? Por causa das grandes perdas de mercado para os bancos de dados livres, os fabricantes de bancos de dados comerciais resolveram criar as versões Express dos seus bancos de dados comerciais, que geralmente são limitados pelo número de processadores, pela quantidade de memória, pelo tamanho do disco. Né? Então, banco de dados comercial que tem a sua versão gratuita, tá? São as chamadas de Express. Geralmente, esses bancos de dados,
suprem o que a maioria precisa, tá? Mas se a gente já está numa empresa grande, geralmente é necessário realmente avaliar se tudo o que a empresa precisa, né, vão estar dentro desses bancos de dados livres escolhidos, tá? Então é necessário avaliar certinho. Para quê? Para que você adote ou não um banco de dados gratuito ou pago. Quando você tem a parte de planejamento, né, já feito, o banco de dados, na verdade, já às vezes já é exigido pelo próprio RP que você já está instalando. Então, no caso lá da Oracle, no caso de um banco de dados que tem um RP que tem uma grande quantidade de dados, geralmente ele já vai recomendar a Oracle para ser o que? O seu fabricante. Existem casos, né, no caso de RPs mais independentes, que eles determinam algumas conexões diferentes para banco. No caso da TOTUS, que é o RP que eu trabalho, o banco suportado é tanto SQL quanto Oracle. Tá? Então, uma aplicação ela pode suportar também mais de um tipo de banco diferente. Tá? Bom, existem essas versões zero, né, que a gente chama de investimento, porém, nesse caso do SQL Server, até a quantidade de 10 GB de dados ele é gratuito. Passou disso, vai bloquear. Eu só posso utilizar, sei lá, 1 GB de memória RAM. Passou disso, ele vai bloquear. Ou seja, eu tenho um produto, na verdade, nesse rótulo Express, o seguinte, tá? Eu tenho um rótulo, né, na verdade, desses bancos Express, o seguinte. Você inicia com ele, né? Você está utilizando a mesma tecnologia de um banco de dados pago. A única coisa é que você tem limitação. Por ele ser gratuito, você tem limitação. Né? Chegou, né, uma quantidade de 10 gigas. Provavelmente é difícil, mas você não vai mudar do banco de dados que você já estava trabalhando para um outro. Se você já tem 10 anos de histórico, por exemplo, ou a quantidade de coisas que você precisa ficar pensando para ser migrado. Tá? Então é um pouco difícil, é um pouco proposital no sentido que, olha, começa utilizando o meu produto. Tá? Se você gostar, beleza, continua. Se você não gostar, sem custo nenhum, você fala pra gente. Só que uma boa parte, o que acontece, né? Os bancos de dados, você não vai querer ter o trabalho de fazer toda essa migração novamente para um outro banco de dados. Tá? É muito trabalhoso e é muito custoso isso daí. Então é necessário realmente você comprar uma tecnologia que você já tem, né? Que você teoricamente já conhece, você não teria problemas de compatibilidade. E aí sim o mercado ele começa novamente a ganhar essa parte de banco de dados pagos, né, através do Express, da sua versão Express. Aqui são alguns dos exemplos, né, de comparativo de versões aí. Bom, o Oracle, o SQL 2014, 2017 suporta só 1 GB de RAM. Processador também. Hoje, se você está instalando a sua máquina virtual de banco em um servidor virtual, você determina a quantidade de vCPUs dentro dela, né? Então, para essas versões Express não tem muito jeito. Mesmo que você tenha mais vCPUs, ele só vai acionar isso daí, tá? E um deles aqui que é bastante generoso, né, o banco de dados DB2 da IBM, é a quantidade ilimitada de gigas, né? Então eu posso ter banco de dados enormes aí em cima do DB2, né? Só que é um banco assim, bem menos de mercado que o Oracle e o SQL. Geralmente as versões Express são totalmente compatíveis com as versões comerciais, sendo muito fácil sua migração para a versão comercial. Né? Aí eu coloquei aqui mais uns detalhes sobre os bancos de dados, né, que vocês viram ali, mas tem mais
detalhes ali em cima, né? E aqui são dois exercícios aí extra classes. Se vocês conseguirem fazer a resolução, guardem, né? Mas eu acredito que esses daqui eu não vou cobrar. Pode ser aí, né? Que eu venha pedir exercícios relacionados a essas questões. Se vocês já responderem, fica mais fácil, obviamente, depois, tá? Beleza, pessoal? Mais uma vez, problemas referente a esse assunto, coloquem no fórum, desenvolvam certinho. Ou um colega de vocês pode estar interagindo com a sua dúvida, ou eu mesmo posso estar interagindo com a dúvida aí de vocês. Tá ok? Até mais.